dar boas-vindas a todos para a defesa de doutorado do aluno Anderson Tavares. Tá? O título do trabalho é chamado Strategic Reasoning in Computer Zero-Sum Computer Games. Tá? E a banca, a quem eu agradeço bastante a presença, é composto do professor Bruno Castro da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? A professora Ana Reale Costa, da USP São Paulo, da Poli, da USP São Paulo, tá lá no vídeo, tá? O professor Levi Leles, da Universidade Federal de Viçosa, a professora Gisele Papa, aqui do Departamento de Ciência da Computação, e o professor Pedro Olmo, também do Departamento de Ciência da Computação. Tá? Meu nome é Luiz Chigovitz, eu sou orientador do Anderson e também membro da banca. O processo aqui é o seguinte: o Anderson vai ter 50 minutos de fazer a apresentação dele, depois a gente passa para os questionamentos da banca e da plateia, e depois a gente vai pedir licença para a plateia para a gente poder deliberar. Ok, Anderson? Então você tem seus 50 minutos aí. É uma enorme satisfação estar aqui hoje apresentando esse trabalho, né? Essa tese que sobreviveu a 2 Copas do Mundo, 2014 e 2018. Então, eu queria agradecer imensamente a todos aí que fizeram esse esforço para estar aqui nesse horário, né, mais cedo aí e tal. Então, vamos começar. Essa é um trabalho sobre jogos de computador, jogos complexos, né? Essa aqui é uma tela ilustrativa que logo vai ficar claro do que se trata o cenário que a gente está trabalhando aqui. O roteiro da apresentação é dividido em 3 grandes partes. A primeira, contextualizar, que a gente vai apresentar o cenário e ver por que vale a pena fazer pesquisa nesse tipo de cenário. Ver os trabalhos que já foram feitos e como essa tese se destaca desses trabalhos. Aí, junto com o modelo formal também, que é o que vai dar a base para a gente desenvolver a nossa abordagem, que é estruturada em 2 pilares principais. Que um portfólio de algoritmos e generalização do aprendizado, baseado no comportamento humano. E a gente fez uma série de experimentos para validar e testar algumas características aí da nossa abordagem. Então, 3 grandes pilares aí. Contextualização, então, para começar. Jogos são um modelo matemático de interação entre 2 pessoas, né, que inclui os jogos que a gente tem como lúdicos, né? O xadrez, ou aqui o breakout de Atari. O que acontece? Desde o início dos primórdios da pesquisa em inteligência artificial, esses tipos de jogos aqui eram pesquisados, né? De maneira que o desempenho dos computadores nesses jogos tradicionais é superior ao desempenho humano. E, recentemente, esses jogos de reflexo aqui, né, que o jogador precisa reagir imediatamente aos elementos que estão presentes na tela, sem precisar de planejar ações a longo prazo, também a inteligência artificial supera o desempenho humano. Então, o desafio é um jogo digital complexo, que, no caso, essa tela ilustra aqui uma cena de batalha desse jogo, né? Tem a turma de vermelho aqui contra a turma de azul. O jogador controla todas as unidades aqui de cada exército de forma a derrotar o inimigo. Além disso, essa é a parte de reflexo do jogo. Tem uma parte estratégica que envolve o jogador desenvolver o exército, treinar as unidades. Então, ele tem que decidir como ele vai compor essas unidades que vão entrar em batalha para vencer o adversário. Essa é a característica, então, de soma zero, é a competitividade. Tem um jogador e um oponente, os objetivos dos dois são opostos. A vitória de um é a derrota do outro. Essa é a característica de soma zero. Essa é uma tela ilustrativa, mas em um jogo verdadeiro, nesse cenário, esse é um StarCraft. Para a gente ter uma ideia da complexidade, tem uma cena de batalha aqui que é parte de um mapa muito maior. Então, o jogador tem que cuidar de raciocínio espacial e temporal em diferentes escalas. Ele tem que ter reflexos para lidar com o que está acontecendo na tela, ao mesmo tempo que desenvolve uma estratégia para conseguir sobrepujar o oponente. E o que tem sido trabalhado em cima desse tipo de desafio? Muitas abordagens baseadas em busca, ou seja, a partir do estado atual, a gente simula as consequências, possíveis consequências das ações. Então, a gente listou aqui alguns trabalhos. O problema é que tem resultados interessantes,
porém, precisa do modelo para fazer essas simulações. Então, tem uma deficiência aqui que a gente pretende abordar. Outra linha de pesquisa bastante seguida é ao invés de eu planejar, de atribuir uma ação para cada uma daquelas unidades, eu atribuo um script, e o script fica executando e determina o comportamento de cada um deles. Então, a gente tem uma sequência de trabalhos aqui que não foram testados em todas as tarefas dos jogos. Eles podem ser utilizados para todas as tarefas, mas foram testados apenas em cenário de batalha. E também usam um modelo para fazer a simulação, para testar as consequências de atribuir cada script para cada unidade. E o que a gente tem de mais recente, mais quente aí, o pessoal da OpenAI treinou um time de agentes nesse jogo aqui, que é o Dota 2, que tem 5 agentes contra 5 oponentes, e os agentes treinados por eles têm um desempenho comparável ao humano, profissional, inclusive. A notícia mais nova, que saiu há poucos dias atrás, é que eles vão testar a abordagem deles no torneio principal, mas em uma contenda informal, eles já ganharam de jogadores que estão 99% acima dos outros jogadores. Porém, a abordagem deles basicamente depende de treinar isso aqui por longas sessões de treino, tipo 180 horas por dia, 180 dias de treino de tempo computacional por dia, em milhares de CPUs e centenas de GPUs. Então, é um método, em termos de contribuição científica, é mais limitado. A contribuição técnica, que é fazer o método escalar para conseguir mastigar esses dados e aprender comportamento plausível. Então, o nosso objetivo aqui, nesse cenário, com um grande número de possibilidades, de estados e de ações, de interação em tempo real e de raciocínio em diferentes escalas temporais, é melhorar, avançar o estado da arte, com o nosso arcabouço de raciocínio estratégico, cujas características ele lida com as limitações que a gente identificou nos trabalhos relacionados. Não precisa do modelo para simular consequências das ações. A gente testou ele em partidas completas dos jogos e não depende de hardware poderoso de estrutura e infraestrutura computacional, porque é um modelo mais leve, é mais de representação compacta, baseado no seguinte modelo. O modelo formal que a gente usa para modelar um jogo, como esse aqui, um cenário, um estado hipotético de um jogo, é os jogos de Markov, no qual temos ali 2 jogadores e um conjunto de estados. Um estado ele é descrito por todos os componentes que participam dele. Então, os atributos de cada unidade aqui, o HP é a vida, o status se ele está parado, andando ou atacando, qualquer variação que eu tiver aqui é um novo estado. Então, o número de estados aqui é grande. O tempo, um frame de passado, gera um novo estado. Enfim, cada possível variação aqui vai gerar um novo estado. Cada estado é um ponto de decisão, identificado aqui, um ponto de decisão no qual os jogadores têm ações para fazer. No caso, uma ação consiste de atribuir para cada uma das unidades que ele controla, por exemplo, as 2 azuis aqui, recebem um comando, aquilo é uma ação que o jogador azul tem. O jogador vermelho, listado aqui nas colunas, o jogador azul listado as ações dele nas linhas. Quando eles escolhem uma ação, entra a engine do jogo, implementa um modelo de transição que vai modificar o estado, atingindo um novo estado resultante da aplicação daquelas ações, o qual é um novo ponto de decisão, onde os agentes vão agir, escolher novas ações. Além disso, os agentes percebem a recompensa, que é uma avaliação de o quão aquele estado é bom ou ruim para cada um deles. Jogar um jogo para um computador é determinar a política ótima. No caso, a política, para cada estado ali, para cada ponto de decisão, do ponto de vista aqui, do jogador azul, da linha, eu vou selecionar cada uma dessas ações aqui com uma certa probabilidade. A política ótima e cada valor aqui é um valor que indica a qualidade daquela ação. A qualidade está associada com
a recompensa que eu vou receber e o valor do estado que eu vou atingir. Então, tem um fator imediatista, mas um fator que avalia o futuro também. Então, se eu tiver esses números aqui preenchidos, eu consigo, com programação linear, né, uma matemática, aqui, determinar a política. Então, o desafio é aprender os valores reais, verdadeiros, da qualidade, da combinação de cada ação que eu posso fazer contra de cada as ações, cada ação que o oponente pode fazer. Então, um método que faz isso num arcabouço de aprendizado por reforço é o Minimax-Q, o qual inicializa as estimativas e a política arbitrariamente e vai interagindo com o ambiente. Eu escolho uma ação, o oponente escolhe uma, eu verifico qual estado eu atingi, o qual também está com os valores arbitrariamente estimados, e eu percebo a recompensa e o valor desse estado atingido para atualizar o valor do estado que eu estava antes. E com isso, eu calculo uma nova política, que reflete o conhecimento que eu acabei de adquirir. Ao repetir isso muitas vezes, fazendo esse processo repetidamente, eu vou ter estimativas cada vez mais precisas para cada um dos estados e eu vou, então, convergir para a política ótima do problema. Esse é o jeito de resolver o problema via aprendizado por reforço. Não precisa do modelo generativo, porque eu não estou simulando as ações, eu estou efetivamente sofrendo as consequências dela. Então, o jogo é jogado, não é simulado. Por isso, não precisa de um modelo generativo. Quais são os desafios, então, associados? Quando a gente trata de jogos de Markov associados a esse tipo de jogo complexo, cada estado tem muitas ações. Eu tenho que atribuir um comando desses aqui para cada uma das minhas unidades, ou seja, eu tenho muitas linhas aqui na minha matriz para preencher, e também o inimigo, o oponente, vai fazer a mesma coisa para dele. Então, tem muitas colunas aqui para preencher uma tabela grande. E cada estado, um ponto aqui não é... Cada tabela daquela está associada a um ponto em um espaço de estados enorme. Então, tem tabelas grandes, muitas tabelas grandes para preencher os valores ali. Então, é inviável eu conseguir estimar para cada um possível estado aqui a combinação de ações minhas e do oponente. Então, esse é o desafio que torna esse problema interessante para a gente pesquisar. Então, deixa eu fazer um checkpoint aqui. Ana, Pedro, estão juntos aí? Pedro? Aqui, Anderson, tudo tranquilo. Eu só fiz um mute do meu microfone e da minha câmera. Tá bom. Nessas partes grandes, eu vou fazer um checkpoint para a gente ficar sincronizado. Então, agora a gente vai entrar na abordagem. A gente apresentou o desafio ali do problema que a gente está lidando e qual é a nossa abordagem. Toda atividade humana complexa, toda atividade complexa que um ser humano vai lidar, por exemplo, tocar um instrumento musical ou aprender a dirigir, o segredo é a prática. Exercitar aquilo tantas vezes que você automatiza aquele comportamento e consegue executar aquilo sem pensar que está fazendo aquilo. Aqui um link de como praticar nesses jogos jogadores profissionais ficam jogando uns contra os outros repetidamente, em incontáveis horas, até conseguir memorizar aberturas de jogo, roteiros para seguir de acordo para conseguir desenvolver o jogo deles. Ou seja, a gente treina, o ser humano treina um repertório de estratégias. Se a gente for pesquisar, cada jogo vai ter um repertório de estratégias que as pessoas podem usar a partir do jogo, um roteiro para seguir, para conseguir, para desenvolver a partida e desenvolver o exército para tentar sobrepujar o oponente. De forma que, trazendo a analogia que o professor Levi trouxe para a gente, é como se mentalmente o jogador tivesse memorizado ali aquela estratégia, um conjunto de estratégias de um botão que ele mentalmente ativa e aquele comportamento é automaticamente executado pelos dedos ali, pelo músculo, usando o conceito de memória muscular aí da teoria cognitiva, de pensamento. Então, os jogadores, tanto ele quanto o oponente, têm ali suas estratégias para ativarem mentalmente, para seguirem, desenvolverem o seu jogo. E, além disso, o ser humano é dotado de grande capacidade de generalização. Aqui eu tenho dois estados hipotéticos,
do jogo que são simétricos. Ou seja, eles são bem parecidos, né? Mas, porém, para uma máquina eles são diferentes, porque a posição dessa construção aqui está à direita na primeira imagem e está à esquerda na segunda. Então, esse seria o estado de diferença. Porém, uma pessoa consegue fazer essa analogia, né, de forma que a reação que eu tiver para esse estado eu consigo transportar para esse aqui. As máquinas não é óbvio essa reação. Então, a nossa proposta é incorporar comportamento humano, substituindo o repertório de estratégias por um portfólio de algoritmos. Ou seja, eu posso programar esses modelos iniciais de jogo, ou eu posso usar programas já prontos, desenvolvidos, que jogam aquele jogo já. De maneira que, sem se importar como o algoritmo é implementado, eu só me preocupo que eu passo um estado para aquele algoritmo e o algoritmo executa uma ação para alterar, para afetar o jogo. Então, formalmente, o algoritmo define uma política. É um mapeamento, então, de estados para uma distribuição de probabilidades sobre ações. Então, para cada estado, o mesmo algoritmo vai mapear, vai selecionar uma ação de acordo com uma probabilidade. E diferentes algoritmos vão mapear de diferentes formas. De maneira que pode ser que para um estado, um dos algoritmos seja melhor, e para outro estado, o outro algoritmo seja melhor. Então, descobrir esse mapeamento é o nosso desafio. Gerando, então, esse modelo, que é o jogo de Markov, em cima dos algoritmos. Eu substituo, o modelo continua com os jogadores, com os estados, e eu substituo as ações pelos algoritmos. Então, se eu tinha uma tabela enorme aqui, que era uma para cada ação, eu tenho agora uma entrada para cada membro do portfólio de algoritmos, para cada estratégia que o computador está programado para fazer. Então, reduzir o número de possibilidades a considerar em cada estado. E as outras coisas... então, o modelo de transição é, eu seleciono um algoritmo, o oponente seleciona um algoritmo, os algoritmos selecionam as ações, por exemplo, atacar, e essas ações que vão afetar o jogo. Então, tem uma etapa antes ali de afetar o jogo, que é selecionar o algoritmo seleciona a ação e o jogo é afetado. E aí, o próximo estado é um novo ponto de decisão, onde os jogadores vão selecionar algoritmos também. E percebem a recompensa da mesma maneira. Né? Se o estado, independente de estar executando um portfólio ou uma ação, o valor dele vai ser o mesmo, dependendo da percepção dos agentes. Um problema desse modelo é que o oponente, no fim das contas, ele executa uma ação no jogo. Mas eu estou assumindo que ele tem um portfólio de algoritmos que eu conheço para preencher essa tabela aqui. Então, eu sei as estratégias que meu rival vai usar, o que não é realista. Né? Então, duas possibilidades para lidar com isso é eu considerar novamente que o oponente pode executar virtualmente ali qualquer ação do jogo. Né? Então, eu tenho a minha tabela que eu tenho que preencher, tem as entradas, o número de linhas é o número de algoritmos que eu tenho, então poucas linhas, porém muitas colunas, uma para cada possível ação do oponente. Então, o problema de escala continua. Eu não consigo preencher todos esses valores aqui. Então, por isso, outra abordagem é ignorar completamente as ações do oponente. Então, eu vou ter apenas uma tabela aqui com uma coluna só, que é eu vou me guiar pela recompensa que eu obter. Então, eu vou escolher um algoritmo, o oponente vai fazer qualquer coisa, e dependendo do estado que eu atingir, eu vou estimar se aquele algoritmo foi bom ou não. E aí, esse modelo não tem as garantias de desempenho, porque o oponente pode me induzir, quando eu estiver treinando, eu escolho um algoritmo, ele escolhe uma ação ruim, e eu chego no estado que eu acho bom. Então, eu acho que aquele algoritmo é bom. E depois, quando eu for testar, eu tenho um algoritmo que eu acho que é bom, mas o oponente escolhe uma ação que faz aquele algoritmo desempenhar mal. Então, não tem garantias teóricas de desempenho, mas a gente consegue contornar as limitações se eu tiver um oponente de treino honesto. Se eu treinar cópias do mesmo agente, ou se eu treinar uma política especializada contra um determinado oponente, enfim. Então, tem maneiras de contornar. Então, aí, agora a proposta para generalizar o aprendizado, também inspirado, buscando ali transportar a habilidade humana e generalizar, duas abordagens possíveis. A primeira
é agregação de estados. Eu identifico características aqui nos estados e faço um agrupamento. Então, ao invés de ter uma tabela para cada possível ponto aqui, para cada possível estado, eu tenho uma tabela para cada grupo de estados aqui. Então, eu diminuo bastante o número de estados abstratos. O número de estados abstratos é muito menor que o número de estados concretos do jogo. São menos pontos de decisão para o agente interagir. Isso, no arcabouço de aprendizado por reforço, é associado ao conceito de options, de opções, que são ações estendidas no tempo, ou seja, tem um conjunto que essa ação estendida pode iniciar, um conjunto de iniciação, então eu escolho uma, o oponente escolhe a dele. Elas têm, a política delas determina quais ações elas vão tomar e, consequentemente, quais estados elas vão visitar. E elas terminam, no nosso caso aqui, quando chega num novo estado abstrato. Então, se a gente for olhar para cada ponto individual, eu executei uma sequência de ações. Mas se eu for olhar para estados abstratos, eu executei uma opção. Então, teve uma transição abstrata, porém várias transições concretas. Então, esse formalismo engloba isso. E tem um caso extremo de agregação de estados aqui, que é eu considerar tudo como um só. Todos os estados fazem parte desse grupo, então dá origem a esse que a gente batizou de jogo de seleção de algoritmo. Então, no começo da partida, eu escolho um algoritmo, o oponente escolhe ele. Os dois algoritmos vão desempenhar as ações ali, percorrendo o espaço de estados, e vão chegar no final. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Se eu analisar para todas as combinações possíveis de algoritmos que ganham e que perdem, eu tenho isso aqui um jogo em forma normal. Aqui nesse caso específico, hipotético, é um pedra, papel, tesouro. O qual eu posso aplicar métodos de raciocínio de teoria dos jogos e derivar uma política que, independente do que o oponente faça, eu tenha garantias de que eu vá empatar uma certa quantidade de jogos, perder algumas e ganhar outras. No caso específico para esse aqui, ele vai não só escolher cada algoritmo com essa probabilidade, mas vai ganhar, perder e empatar a mesma quantidade de partidas. A gente fazendo essa análise para qualquer tabela que resulte aqui, a gente consegue determinar se tem algum algoritmo que é dominante no jogo e determinar políticas de seleção de algoritmos. E agora, isso tudo em agregação de estados. Agora, a outra abordagem para generalizar o aprendizado é aproximação linear de funções. Eu tenho, ao invés de considerar eu tenho um ponto de decisão para cada estado do jogo, porém, ao invés de olhar para o estado individualmente, eu olho características daquele estado. Eu conto coisas, por exemplo, quanto tempo decorrido desde o começo da partida, quantos recursos eu tenho, se for um jogo que tem coleta de recursos, quantas unidades que eu tenho de tal tipo. Então, eu faço essa contagem de forma que estados parecidos vão ter contagens parecidas para esses valores aqui. E para cada algoritmo do meu portfólio, eu vou ter um peso que vai ponderar cada característica dessa, e no final, fazendo essa combinação linear, eu vou ter o valor daquele algoritmo dado aquelas características. E cada algoritmo vai ter o seu próprio peso, seu próprio vetor de pesos aqui, de forma que eu fazendo a combinação linear de cada um para as características do estado que eu estiver, eu vou ter os valores e posso escolher o melhor a partir deles. E se eu tiver estados que são parecidos, o melhor algoritmo para um estado provavelmente vai ser o melhor para um estado parecido, porque esses números aqui vão mudar pouco. Então, a generalização é conseguida suavemente a partir dessa representação compacta aqui. Então, ao invés de eu olhar para isso aqui, eu olho para um conjunto de números muito menor. Então, tem essa suavização. Então, resumindo a proposta, no que consiste, basicamente, é um portfólio de algoritmos. Então, eu não escolho ações do jogo, eu escolho um algoritmo, o algoritmo escolhe uma ação, e eu tenho generalização do aprendizado via duas abordagens tradicionais, conhecidas, são agregação de estados e aproximação linear de funções. Certo? Então, checkpoint. Pedro, Ana, tudo certo? Tudo certo, Anderson. Estamos aqui. Ok. Deu joia também.
Então, eu vou começar a parte dos experimentos. A gente fez uma série de experimentos para validar vários aspectos da nossa abordagem. Né? Então, primeira parte de experimentos sintéticos, para a gente avaliar o dilema de escolher entre ações ou algoritmos. E experimentos com jogo mesmo complexo, com um ponto de decisão, né, o nosso jogo de seleção de algoritmos, e com múltiplos pontos de decisão, com agregação de estados e aproximação linear de funções. Todos os resultados estão na tese. E aqui a gente vai dar um foco nesses dois modelos aqui para comparar a diferença entre agregação de estados e aproximação linear de funções. É um modelo alheio ao oponente. Então, eu vou desconsiderar as possíveis ações que o oponente pode fazer. Com a esperança de que eu treinar contra aquele oponente, eu consiga obter uma política boa. Então, os dois métodos de generalização. O cenário mais simplificado, o primeiro tipo de experimento, né, a gente tirou toda a complexidade possível e reduziu a um problema de decisão simples, né, com apenas um estado, que eu tenho que descobrir somente a melhor ação, a melhor, no caso aqui, a metáfora que ilustra, né, o caça-níquel multi-alavanca. Cada alavanca aqui vai me pagar uma quantidade de dinheiro e eu tenho que ou vai me roubar dinheiro, eu vou perder por apostar ali, e eu tenho que descobrir qual delas me paga mais dinheiro. Quando eu descobrir, eu posso selecionar ela para sempre e conseguir acumular a maior quantidade de dinheiro possível. Porém, e se eu tiver muitas alavancas, eu vou demorar mais tempo para achar a melhor. Então, a intuição é que é mais fácil descobrir a melhor escolha em um conjunto menor de elementos. Se eu escolher um algoritmo que vai escolher uma ação, eu tiver um conjunto de algoritmos pequeno, então eu consigo descobrir o melhor algoritmo. Porém, né, a intuição a gente baseou nisso. Porém, se o melhor algoritmo não for bom, então não adianta descobrir o melhor. Então a gente vai avaliar esses aspectos, né, da qualidade do portfólio, da quantidade de ações e o número de algoritmos do portfólio. Para fazer isso, a gente criou algoritmos artificiais. A gente simulou possíveis processos de desenvolvimento de algoritmos. Aqui, para ilustrar esse processo de criação do portfólio, a gente tem todas as ações possíveis aqui no eixo X. Uma delas é a melhor. Então, quando eu estiver criando o algoritmo, eu vou atribuir probabilidades de escolher cada uma das ações. Como que a gente fez isso? Para simular alguém que está desenvolvendo um algoritmo. 95% das ações nunca vão ser selecionadas. Então, tem a probabilidade zero. E simulando o conhecimento de domínio ali, alguém que se livra de várias ações que são ruins. A melhor ação, a gente simulou dois processos de geração. Um gaussiano, com uma média, que é um parâmetro que a gente vai avaliar, e um uniforme, que também tem o limite superior, que é outro parâmetro que a gente vai avaliar. Então, de acordo com a média ou com esse limite superior, eu vou determinar a força, né, a competência do algoritmo. E o restante aqui da probabilidade, né, 1 menos esse valor, a gente distribuiu arbitrariamente nas outras ações. Então, cada algoritmo do portfólio foi gerado com esse processo aí. Né? E alguns podem ter a melhor ação com probabilidade menor do que outras, e alguns podem ter melhor ação com probabilidade maior do que outras. E aí a gente vai avaliar o número de ações para descobrir melhor, o número de algoritmos e a força deles, determinada pelos parâmetros das distribuições. Baseado na suposição de que, se o algoritmo escolhe a melhor ação com alguma probabilidade, eu vou começar a ganhar mais recompensa se eu estiver selecionando algoritmos, independente de qual seja. Os algoritmos vão selecionar a melhor ação com alguma probabilidade, sendo que se eu estiver testando cada ação individualmente, eu tenho ainda que descobrir qual é a melhor. Porém, eu vou descobrir eventualmente qual é a melhor ação. Se eu tiver um tempo muito grande para testar cada uma, e aí, ao descobrir a melhor ação, eu vou conseguir acumular mais recompensa e vou ultrapassar o cara que está selecionando algoritmos. Então, tem um ponto de encontro que a gente quer medir esse ponto em função dessas variáveis aqui. Então, para os dois modelos, para o gaussiano e para o uniforme, quando o tamanho do problema aumenta, né, confirma a nossa intuição, porque o agente que está selecionando ações, ele vai demorar mais para descobrir a melhor ação. Enquanto isso,
o agente que está selecionando algoritmos está acumulando recompensa pelos algoritmos. Então, o ponto de encontro é maior, mais distante. A competência dos algoritmos. Né? Quanto mais forte aqui a probabilidade do algoritmo selecionar a ação ótima, mais ele vai acumular recompensa enquanto o outro agente está tentando descobrir a melhor ação. E isso também é verdade para o limite superior da distribuição uniforme. Porém, aqui, se a gente tem um portfólio maior, teoricamente eu vou demorar mais tempo para descobrir o melhor algoritmo. E, de fato, isso vai acontecer. Porém, isso aqui aconteceu no uniforme, a gente vê a degradação aqui com o tamanho do portfólio. Com um portfólio muito pequeno, a quantidade de algoritmos incompetentes, né, ou a quantidade de algoritmos competentes provavelmente é baixa. Mas se eu aumentar a quantidade, eu gero um número suficiente, porém tem uma degradação. Porque esse parâmetro aqui é um limite superior da qualidade dos algoritmos. Então, eu tenho um limite aqui para a competência deles. No Gaussiano eu não tenho. Eu tenho uma média, um desvio padrão, mas se eu vou gerando novos algoritmos, eventualmente vai ter algum que vai ser muito bom, né? Porque aqui não tem limite superior. Então, por isso que, nesse caso aqui, teve esse aumento, porém ele vai ter uma tendência aqui de estabilizar. Então, esses são os experimentos sintéticos para comprovar, principalmente, essa faceta aqui, né? Dado a quantidade de ações do problema, um problema com muitas ações, vale a pena eu raciocinar, eu escolher um algoritmo para aquele problema. Ter um portfólio de algoritmos e tentar descobrir o melhor. Então, tendo isso concluído, a gente passou para os experimentos reais, né? Um jogo complexo. No caso, com aquele modelo de agregação mais extrema de estados, né? Um jogo de seleção de algoritmos. Lembrando, eu escolho um algoritmo no começo da partida, o oponente escolhe o dele, eles vão jogar a partida inteira e no final, um dos dois vai ganhar e receber aquela recompensa. No jogo, no StarCraft, que é esse jogo complexo aqui. Então, se a gente usou o StarCraft como nossa plataforma, os algoritmos são bots de StarCraft, especificamente desse torneio de 2015 da conferência AIDE. A gente pegou os bots específicos de uma certa raça do jogo, executamos ali 100 rodadas todos contra todos para ver como eles interagiam. Ou seja, a gente preencheu aquela matriz para ver qual que domina qual. E a gente constatou, com o aprendizado desativado, constatamos que esses dois dominam todos os outros. Eles ganham de todos. Com a característica, né, que esse aqui ainda ganha do segundo dominante. O segundo ganha de todos, menos esse ganha de todos. E esse aqui perde de todos os bots. E o que a gente observou que os restantes têm uma interação cíclica aqui. Né? Então, esse bot domina esse aqui, que domina esse, que domina o primeiro. Em várias instâncias, todos os bots dominam algum bot e todos os bots são dominados por algum bot. Então, aqui a gente tem um jogo interessante, um metajogo aqui, né? Interessante para a gente trabalhar. Então, por isso que a gente filtrou para esses aqui. E a gente fez testes também com o aprendizado ativado. Aquelas relações, elas podem mudar. Se um bot aprendeu a jogar contra o outro, ele vai definir novas políticas. Né? Então, a política que o algoritmo define, ela torna-se não estacionária. Então, a gente testou essa possibilidade também. Com a seguinte metodologia, a gente fez um torneio de seleção de algoritmos. Então, vão ter vários agentes que vão jogar um contra o outro. Eles jogarem significa selecionar um algoritmo que vai jogar uma partida de StarCraft. No caso, a gente já executou várias partidas previamente e consulta o resultado e atribui a vitória ao agente que selecionou o algoritmo vencedor. Vários agentes seletores de algoritmos com 4 características principais. No caso, os agentes aqui, os dummies, né, os sacos de pancada, que são os que sempre escolhem o mesmo algoritmo, independente do que o oponente faça. Então, se o oponente estiver ganhando dele, ele não se importa, vai manter aquela seleção. Aqui, os repetidores. São métodos que percebem o resultado da partida e vão gradualmente atualizando o valor de um algoritmo. Então, eventualmente, eles vão perceber que o oponente está ganhando se eu selecionar esse algoritmo, porém, isso demora um tempo, essa transição. Por exemplo, a seleção epsilon gulosa é assim.
gradualmente vai atualizando e, por fim, consegue mudar, mas demora. Aqui, alguns métodos que têm garantia teórica de desempenho, baseado naquela matriz que a gente simulou com as 100 partidas anteriores. Né? Então, se a gente calcular a política em equilíbrio ali, é como se estivesse jogando pedra, papel, tesoura, sem a possibilidade do oponente tirar partido de mim. E métodos adaptativos que percebem o resultado do jogo e mudam, atualizam aquela tabela incrementalmente. Alguns são estáticos, pegam aquela tabela fixa, pré-calculada, e outros vão atualizando a base de conhecimento. Configuração, então, por 1000 rodadas, cada agente jogou contra cada outro 1000 vezes, 30 repetições. A gente vai plotar a média final de vitórias, o percentual final de vitórias média de cada agente contra cada outro. Então, aqui estão todos os agentes, mas eu vou destacar 3 deles, que é o campeão, esse aqui que tem a garantia teórica de desempenho, e esse outro que ele tem a garantia teórica, mas eventualmente foge dela para tentar tirar partido dos oponentes. Então, esses 3 agentes, esse especificamente, quando o oponente seleciona um algoritmo, por exemplo, se fosse pedra, papel, tesoura, o oponente selecionou tesoura, e na próxima partida vai supor que o oponente vai repetir e vai selecionar pedra para tentar ganhar. Isso foi super efetivo nesse torneio, porque esse grupo de agentes sempre vai selecionar o mesmo algoritmo, então foi bastante vitórias aqui. Não é 100%, porque um algoritmo contra o outro tem alguns fatores estocásticos no jogo que previnem esse agente de ganhar desse grupo aqui todas as vezes. Os repetidores também foram bastante, ele tirou bastante partido deles, porém, contra os que têm garantias teóricas, ficou empatado, 50% de vitórias. O Nash, que é jogar com a política ótima, a política segura, ele ficou ali na média, 50%, que é o que a teoria prediz, dada aquela tabela, aquela matriz que a gente pré-calculou. E o Epsilon Nash, ele joga com essa probabilidade Epsilon aqui, ele seleciona um algoritmo que tende a tirar partido do oponente, baseado na tabela que ele tem, é a melhor resposta contra o oponente. Então, ele conseguiu tirar partido dos oponentes fracos e ficou seguro ali contra os outros. Então, confirmando aqui insights desse torneio de pedra, papel, tesoura, de programas de pedra, papel, tesoura. A estratégia de equilíbrio ficou em 27º entre 55 competidores. Aqui no nosso caso também ela ficou mais para trás ali na classificação final, porque ela não tira partido dos oponentes fracos. Então, isso com o aprendizado dos bots, o cenário estacionário. Agora, se eu ligar o aprendizado dos bots, aquela relação de dominância, ela vai mudando ao longo do tempo. Aquela matriz se torna dinâmica. E o que eu tenho, a gente botou em laranja o desempenho anterior e em azul o desempenho no novo cenário. Então, todos os métodos que não são adaptativos, o desempenho degradou. Eles estavam melhores no estático, porque eles não atualizaram aquela matriz com a nova relação de forças entre os bots. E os métodos que são adaptativos, eles melhoraram o desempenho deles. Em especial, o Minimax-Q, que além de ser adaptativo, tem as garantias teóricas de desempenho. E a gente reportou na tese, a gente pegou esse método, implementamos em um bot de StarCraft e colocamos ele para jogar torneios com resultados interessantes. Mas aqui, nessa apresentação, a gente vai focar mais em aspectos da seleção de algoritmos em si. Então, o torneio, a gente deixou ali na tese, e agora a gente passa para os múltiplos pontos de decisão. No StarCraft, a gente fizemos ali o jogo de seleção de algoritmos, porém, com múltiplos pontos de decisão, a gente mudou de plataforma. Por 2 motivos. O MicroRTS é um jogo de estratégia em tempo real que é mais amigável para a pesquisa acadêmica. O StarCraft, a gente tinha um problema técnico de que, quando a gente tentava mudar de algoritmo no meio da partida, mudar de bot, ele não funcionava, o que assumia a partida no meio. E aqui, no MicroRTS, a gente tem cada tipo de unidade militar aqui, e os scripts, algoritmos simples, que conseguem continuar a partida em qualquer momento. Então, esses aqui já são fornecidos pelo jogo,
a gente implementou mais 2 de suporte. Esses aqui produzem cada tipo de unidade de maneira atacar, e esses 2 aumentam, constroem uma base ou um quartel para aumentar a taxa de produção. Então, são suporte e os militares aqui. Então, e a gente testou os 2 métodos de generalização de aprendizado, agregação e aproximação linear de funções. Primeiro, agregação. A gente identificou 8 características, né? Contamos o tempo de jogo e discretizamos em 5 valores, então tem 5 possibilidades aqui, e para cada recurso e para cada tipo de unidade, tem um total de 7, a gente discretizou em 3 valores, então 3 elevado a 7. Em total, então, a gente tem esse número de estados não abstratos, 10.900. E a recompensa é a vantagem material. Eu conto quantas unidades que eu tenho, vezes o peso delas, e subtraio esse valor do oponente, com o objetivo de maximizar a minha vantagem. E a gente vai mostrar os experimentos aqui no modelo alheio ao oponente. Os que têm consciência do oponente estão na tese também. Nossa metodologia foi treinar um agente Q-Learning em 5.000 episódios contra cada um dos agentes aqui, contra cada um dos algoritmos de busca que estão implementados também no MicroFTS. A gente reporta o desempenho, o percentual de vitórias contra cada um dos oponentes do Q-Learning e uma política aleatória de cada algoritmo individual. Ou seja, eu peguei cada membro do portfólio e fizemos ele jogar contra cada um dos oponentes e contamos o percentual de vitórias. O Q-Learning foi bem melhor do que o aleatório contra todos os oponentes, porém, sempre tinha um algoritmo individual que ganhava do Q-Learning. Então, que ganhava não do Q-Learning diretamente, mas que ia melhor contra o oponente do que o Q-Learning ia. Mesmo assim, ainda é interessante ter o aprendizado, porque não existe um algoritmo individual que ganhe de todos os oponentes. Por exemplo, aqui, o Light ele ganha desse oponente, mas não é dominante contra o segundo oponente. E a gente viu que o Q-Learning ele não foi dominante, foi competitivo, mas não dominante. Então, o esquema de agregação não foi eficiente e a nossa recompensa gerou um comportamento míope do agente. Ele tenta maximizar a vantagem material no começo do jogo, porém toma decisões estratégicas ruins que no final do jogo o oponente consegue sobrepor a ele. Então a gente tem essa discrepância entre a recompensa, a curva de aprendizado da recompensa e a curva de aprendizado de vitórias. E agora então os experimentos com aproximação linear de funções como o método de generalização da aprendizagem. A gente novamente, outro conjunto de características, por quadrante, a gente identificou contagem de recursos, de unidades de cada tipo por quadrante e do HP da saúde, da quantidade de vida média das unidades por cada quadrante. Então, vezes 9 quadrantes, deu 130 características, vezes 6 algoritmos, esse número de pesos foi ajustado. É uma representação mais compacta do que o número de estados abstratos que eu tinha lá. O treino, 500 episódios no máximo, contra 5.000 do modelo de agregação de estados. A recompensa é o resultado final, sem viés, que é outra recompensa de vantagem material. Avalia intermediários, estados intermediários, e o método SAXA contra esses algoritmos de busca, a gente tirou o mais fraco e colocou 2 mais fortes. Treinamos políticas específicas contra cada um e testamos em 100 episódios, e além disso, pegamos a política específica contra esse oponente, treinamos uma nova política contra ela e testamos contra todos os oponentes. Essa é a política genérica. Então, os resultados são isso. A específica e a genérica contra todos os oponentes e também cada membro do portfólio. De forma que a gente conseguiu um resultado bem melhor, a política específica treinada contra cada oponente vence pelo menos ali na faixa de 80%, que é um número bem maior do que o Q-Learning tinha em alguns oponentes. A política genérica, que foi treinada uma vez e testada contra todos, é robusta. Nesse caso, até melhor do que a específica. Porque, na verdade, ela constrói em cima de uma política que já era relativamente forte. Pegou a específica desse aqui, treinou contra ela e testou contra todos. E melhor ou igual aos algoritmos individuais. Então, a aproximação de funções teve um resultado mais expressivo nesse sentido. Então, checkpoint,
Ana, Pedro? Tudo certo? Tudo certo. Ok. Então, para terminar, para finalizar. A gente recapitulando aqui, uma abordagem baseada no comportamento humano, no qual a gente substitui, em vez de raciocinar sobre as ações de um jogo, a gente considera os algoritmos. Né? O humano considera estratégias, a gente considera algoritmos. E 2 métodos de generalização de aprendizado, agregação e aproximação linear, no qual, para nós, nossos experimentos da aproximação linear foi superior. A gente fez nossos experimentos com um único ponto de decisão, a gente conseguiu avaliar relações de dominância entre algoritmos e políticas de seleção de algoritmos, e com múltiplos pontos de decisão a gente viu que nosso método de aproximação linear teve um melhor desempenho com menos tempo de treinamento e conseguiu superar os métodos de busca que eram o estado da arte no micro-RTS. A gente gerou, então, um arcabouço para raciocínio estratégico leve, que não faz uso do modelo para fazer simulações, né, não usa busca, e testamos ele em partidas inteiras do jogo e das plataformas que a gente usa. E aí, com isso, a gente conseguiu ter, com os experimentos sintéticos, o melhor entendimento do dilema entre algoritmos e ações, o melhor entendimento do nosso modelo de único estado ali, nosso jogo de seleção de algoritmos, entendemos melhor as relações de dominância, né, meta-jogo ali, entre algoritmos, e conseguimos, com o modelo de aproximação linear de funções, avançar o desempenho de inteligência artificial em jogos complexos. Gerando, seguindo esses artigos aqui, né, no caso, eu não sou um cientista que consegue trabalhar sozinho, né, então todos teve colaborações aqui de colegas do laboratório, Hector, de bolsistas de iniciação científica, Amanda, o Thiago, o outro estudante de mestrado também, o Daniel, e especialmente esse trabalho, que foi o que a gente conseguiu publicar em uma das maiores conferências de IA, foi feito em conjunto com um estudante de mestrado e um professor da Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Então, esse aqui especificamente foi um trabalho conjunto. E é publicado em uma das maiores conferências de IA, e esse aqui aceito naquele processo de revisões aqui para aparecer num dos maiores journals de inteligência artificial para jogos. E trabalhos futuros, a gente pode lidar com limitações da nossa arquitetura, né, tornando ela mais flexível. Porque a gente só tem 2 camadas. Eu seleciono o algoritmo seleciona uma ação. E os algoritmos são fixos também. Então, possivelmente, seria interessante poder melhorar, tirar um algoritmo que é ruim, criar um algoritmo novo e tentar fazer ele ser melhor. Lidar com a informação imperfeita, porque a gente remove uma característica dos jogos de estratégia em tempo real, que é o fog of war, né, que é eu ter a visão somente do que está no alcance das minhas unidades. E considerar o oponente, porque a gente testou aqui com um modelo que desconsidera o oponente, a gente ignorou completamente as ações que ele pode fazer. E a gente voltar a considerar o oponente, porém sem enumerar todas as ações que ele pode fazer. Então, só para finalizar aqui, essa foto é de uma palestra do Mark Bellemare, de uma palestra que ele assistiu. Então, eu vou transcrever o slide ali para finalizar. Alguém na plateia daquela palestra perguntou: por que a pesquisa em IA perde tanto tempo em jogos? E alguém importante na área aqui respondeu: porque na prática, os jogos acabam sendo mais reais do que qualquer coisa que a gente inventa. Porque às vezes os jogos são feitos para pessoas jogarem. Então, é uma coisa ali pronta, não foi feita para consagrar um algoritmo. Porque às vezes a pessoa planeja um algoritmo e planeja um problema que vai consagrar ali aquele algoritmo. Os jogos não. Então, por isso eles são mais reais nesse sentido. E quem disse isso foi um dos pais da área de aprendizado por recurso. Essa palestra aqui, o Mark Bellemare viu. Então, aproveitar a chance aqui, novamente, de agradecer a todo mundo, né, porque esse trabalho não teria saído se não fosse aí o apoio da família, dos amigos, a orientação segura aí do professor Luiz, e agradecer, porque provavelmente talvez a última chance que eu tenho de ter uma consultoria de tão alto nível assim, né, sem pagar. Então, estou pronto para receber as perguntas de vocês aí. Obrigado.